E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria, e os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 18. A verdade vem à tona. A viagem até os campos de treinamento pré-selecionados foi tranquila e sem intercorrências. Ninguém sabia o que dizer e em sua maioria ficaram mais curiosos com a viagem repentina. Neji, por exemplo, estava tentando descobrir por que ele foi forçado a fazer essa viagem. Em sua mente, era uma perda de tempo. No entanto, ele não estava disposto a desobedecer e ordenar. Ele simplesmente teve que aceitar o desafio, não foi? Ele resmungou amargamente. A equipe 10, por outro lado, estava apavorada com o que estava por vir. Eles tinham visto o treinamento que a equipe 7 fazia diariamente e não tinham ideia de como sobreviveriam à viagem. A única coisa em que conseguiam pensar era quando seriam os exames Chunin. Os Jonin ficaram quietos por um motivo totalmente diferente. Zabuza e Kakashi sabiam o que estava por vir, enquanto Gai e Azuma estavam apenas tentando evitar serem detectados. Naruto ainda estava tentando se recuperar do encontro com Yashi. Assim que chegaram, Kakashi olhou em volta e acenou para Sasuke. Ambas as equipes assistiram em choque e fascinação, enquanto o garoto de cabelos negros colocava várias camadas de selos destinados a erguer barreiras, garantir privacidade e detectar intrusos. A área coberta pelas focas era enorme. Voltando-se para seu Jonin, Sasuke fez sinal de que as barreiras estavam no lugar. Foi então que o silêncio de quase 20 horas foi quebrado. Armem suas barracas e depois tentem dormir um pouco. Amanhã acordaremos cedo e precisaremos que vocês descansem para o treinamento que farão, Kakashi disse virando-se para as equipes. Quando o Genin se virou para seguir as ordens, Azuma olhou para Kakashi e estreitou os olhos. O que está acontecendo, Kakashi? Isso não é típico de você. Gai levantou uma sobrancelha. Os Genin começaram a prestar mais atenção enquanto continuavam sua tarefa. Tudo no devido tempo, Azuma. Não faz sentido contar a você agora. Além disso, é decisão de Sasuke e Naruto informá-lo. É o segredo deles. Gai piscou quando todos se viraram para olhar para o time 7 apenas para soar ao perceber que sua barraca já estava montada e todos os três já estavam dormindo. Nenhum deles queria perder o precioso sono que provavelmente não conseguiriam durante o treinamento. Olhando para o time 8, Gai percebeu que eles também haviam terminado de montar suas barracas e estavam com frio. Como eles fizeram isso tão rapidamente permaneceria para sempre um mistério. Resignando-se a esperar pelas respostas que queriam, o resto foi para a cama. Infelizmente, para as equipes cansadas, a manhã chegou muito rápido e antes que eles percebessem, eles estavam reunidos em torno de uma fogueira comendo algum tipo de ensopado que Sasuke havia preparado antes que alguém acordasse. Colocando suas tigelas quando terminaram, Gai olhou para os dois Genin silenciosos que estavam agindo de forma estranha há muito tempo. Kakashi disse que precisaríamos obter nossas respostas de vocês dois. Naruto e Sasuke gemeram. Eles não estavam ansiosos para dar a explicação novamente. Suspirando e respirando fundo, Naruto olhou em volta. Eu responderei quando todos terminarem de comer. Não quero que ninguém engasgue. Naruto parou ao perceber que de alguma forma todos haviam terminado no intervalo que a frase durou. Ok, tudo bem. Você quer a versão resumida ou a versão detalhada que pode levar 1 hora ou mais? Azuma piscou e depois balançou a cabeça. A versão que dá a melhor explicação para o que está acontecendo, por que estamos aqui e o que está fazendo com que vocês dois ajam de forma tão estranha. Praticamente a versão longa, então. Sasuke fez uma gargalhada, fazendo todo mundo se contorcer. Sasuke e eu viajamos do futuro para impedir o fim do mundo. Naruto confessou fazendo todos que ainda não conheciam empalidecerem. Isso não pode ser possível. Neji engasgou. E você vê que daqui a 3 anos uma organização criminosa chamada Katsuki declarará guerra total ao mundo shinobi, o que desencadeará a 4ª guerra shinobi. Naruto começou.
Eles estavam loucos? Cada nação contra eles teria sido a guerra mais curta de todos os tempos. Ino interrompeu. De certa forma, sim, foi curto. Durou cerca de 3 dias depois que os combates começaram. Sasuke respondeu, fazendo todos sorrirem. Ao custo de aproximadamente 2/3 da população ninja do mundo e da vila de Kumo serem arrasadas, os sorrisos se transformaram em horror enquanto digeriam o que havia sido dito. Nem mesmo as equipes 7 e 8 foram informadas disso. Como? Shikamaru gaguejou. A versão longa é. Longa história incrivelmente curta, Obito não morreu, sensei. Ele foi salvo pela má vontade de Joubi Madara Uchiha, que também ainda estava vivo. Ele tentou retornar a Konoha apenas para testemunhar a morte de Rin. Como resultado, ele decidiu que seguiria com o plano de ressuscitar o Joubi. Trabalhando junto com Zetsu, Obito reuniu 10 dos ninjas nucleares mais fortes do mundo e reformulou a Akatsuki de uma resistência a Anzo, a salamandra, para uma resistência a Anzo, a salamandra. O inferno da organização está empenhado em capturar os 9 Biju. Alguns dos membros incluem Kakazu dos 5 Corações, um ninja Taki que uma vez tentou matar o Shodaime Okage. Ida, um adorador de Jashin. Sasori da Areia Vermelha e até mesmo Itachi Uchiha. Além disso, Orochimaru costumava ser um membro também e considerado um dos membros mais fracos. Naruto explicou, fazendo com que as cores escoassem ainda mais rápido dos ninjas diante deles. Sasuke então falou. Eles conseguiram capturar o Ishii através de Nanabi com bastante facilidade. No entanto, sua tentativa inicial de capturar o Ashibi terminou em fracasso. Foi depois disso que o Raikage organizou uma cúpula de 5 Kage. Obito declarou guerra na cúpula. Originalmente seriam 7 contra 80.000 shinobi, mas eles não apenas foram capazes de criar 100.000 clones de Zetsu, um dos membros costumava trabalhar para Orochimaru e conseguiu fazer um Edo Tensei em massa para fortalecer ainda mais suas forças, ressuscitando alguns dos ninjas mais fortes da história. A Akatsuki e os membros falecidos dos 7 espadachins estão incluídos. Sasuke explicou. Naruto continuou a partir daí. Só no primeiro dia, 40.000 ninjas das forças shinobi aliadas foram mortos. É verdade que eles também conseguiram cortar as forças da Akatsuki pela metade, mas quando Edo Tensei foi trazido para a mistura, basicamente se tornou um massacre. Entre os ressuscitados estavam Eza Kage, infelizmente, a única pessoa imbatível. Naruto se encolheu um pouco e olhou para o céu. Quem Naruto? Kakashi perguntou, temendo a resposta. Interiormente, ele estava rezando para que não fosse Minato. Uchiha Madara, que finalmente faleceu. O problema é que Madara não tem fraquezas, como Edo Tensei, ele era imortal e nunca ficaria sem chakra. Finalmente, ele manifestou o Rinnegan não muito antes de sua morte. Ninguém poderia tocá-lo. Eles se o fizeram, ele mal sentiu. Ficou ainda pior quando eles finalmente ressuscitaram o Joubi. Uma vez que o Joubi recuperou a maior parte, se não toda a sua força anterior, Madara absorveu o Joubi e se tornou ainda mais forte. Mal podíamos tocá-lo. Então a deusa Coelho foi libertada de sua prisão na lua. Honestamente, ela era mais fácil de lutar do que Madara e nós realmente a vencemos. Naruto disse timidamente. O grupo olhou para ele de forma estranha. Sasuke riu um pouco. Dobe foi o único que conseguiu sentir Zetsu na época e como resultado ele foi capaz de se aproximar furtivamente de Madara e rasgá-lo ao meio, permitindo que Kaguya absorvesse o Joubi. Nem Naruto nem Sasuke esperavam que o Jonin caísse. Então o maior aliado de Madara o traiu. Ino guinchou. Não. Zetsu nunca foi aliado de Madara, ele o estava usando para libertar Kaguya. De qualquer forma, depois que conseguimos selar novamente o Joubi e acabar com a guerra, tudo deu errado. Konoha começou a perder seus aliados por causa de um século de decisões erradas e o nível de Nukenin que foram produzidos que ajudaram na ressurreição de Joubi. Ninguém podia confiar na vila, especialmente depois que as decisões tomadas por Danzo foram trazidas à luz. Assassinatos que ele cometeu sem permissão, guerras começaram e vários outros problemas.
Enquanto segredos sujos são normais para uma vila escondida, o fato de que o Sandaime permitiu que isso acontecesse por cerca de 60 anos. Não muito depois, descobriu-se que, apesar de selar novamente o Jubi, seu chakra havia se infiltrado no solo, envenenando-o. Começou a se espalhar e matar os animais e as colheitas. Naruto parou para respirar. Como resultado do envenenamento, os recursos tornaram-se escassos. Odobe foi capaz de segurá-lo por um tempo e impedi-lo de afetar Konoha com o senjutsu que ele aprendeu. No entanto, quando se ofereceu para fazer o mesmo para os outros países que eles recusou. Eles não queriam nada com Konoha ou seus ninjas. Eventualmente, os países começaram a lutar pelos recursos e Konoha, que ainda não tinha sido afetada, tornou-se seu alvo. Tínhamos os alimentos, água e suprimentos médicos mais imaculados. Isso começou a Quinta Guerra Shinobi. Sasuke disse calmamente. O clima ficou sombrio. Na época em que a guerra começou, eu tinha cerca de 18 ou 19 anos e quando fizemos o jutsu para voltar eu tinha 31. Foi quanto tempo conseguimos durar sozinhos? Naruto sussurrou. Infelizmente, não era para ser. Eventualmente, as forças inimigas chegaram ao portão e foi então que fizemos o jutsu. Foi um consenso em toda a aldeia fazê-lo enquanto o inimigo estava sendo detido pelas forças restantes, mesmo embora a reação matasse todos dentro dos muros da aldeia. De qualquer maneira, eles morreriam. Eles apenas decidiram que morreriam para nos dar uma chance de lutar para salvar a todos. Ninguém disse uma palavra. O conhecimento do que estava por vir pesava sobre eles. Agora que tinham a maioria dos detalhes, o grupo gostaria de não saber. O que Naruto e Sasuke viveram foi mais do que um pesadelo e explicaram tudo sobre suas mudanças de personalidade. Não consigo imaginar o Hokage permitindo que vocês dois voltassem assim sozinhos. Eles deveriam ter vindo. Não que eu não goste de vocês dois, mas, por que vocês estão rindo? Ino gritou com os meninos que haviam caído. O Hokage voltou. Sasuke uivou. Ino piscou e depois guinchou. De jeito nenhum. Sasuke, você? Absolutamente não. Depois de trair Konoha 2 vezes, você realmente acha que eles me deixariam ser o Rokudaime? Dobe era o Hokage. Mandíbulas caíram no chão com a declaração de Sasuke. Naruto não apenas teve sucesso em seu sonho, mas Sasuke, de todas as pessoas, traiu a vila 2 vezes. Sem mencionar o criador do selo e do ninjutsu que foi usado para voltar, as mandíbulas caíram ainda mais. Não fique tão chocado que eu disse que seria o Hokage. Além de todas as pinturas que fez quando criança na academia, você não acha que foi jutsu seria um passo lógico? Eu teria permissão legal para desenhar coisas. Naruto protestou antes de cair em outra gargalhada histérica. Azuma segurou a cabeça ao perceber que o ninja mais surpreendente de Konoha havia surpreendido a todos a cada passo do caminho. Então por que estamos treinando até as provas? Além disso, por que a insistência em fazer missões durante o treinamento? Shikamaru interrompeu. A risada parou imediatamente. Daqui a vários meses, durante a rodada final dos exames Chunin realizados em Konoha, Orochimaru, como Otokage, mas disfarçado de Kazekage, invadirá Konoha com as forças de Otsuna ao seu lado. Não apenas o Sandaime morrerá, mas também muitos outros ninjas. Pelo menos foi o que aconteceu da primeira vez, mas as coisas já começaram a mudar. Independentemente disso, temos que estar prontos caso isso aconteça. Naruto respondeu muito sério. O grupo congelou quando a informação foi absorvida. Se isso é verdade, então por que você não contou ao Hokage e o deixou lidar com isso? Tenten perguntou sentindo um pouco de medo. Eu não confio no idiota traidor e conivente. Naruto rosnou, assustando a todos. Sasuke pulou e colocou a mão no braço de Naruto. Por favor, acalme-se Hokage-sama. Ele sussurrou chamando a atenção de Naruto. Gemendo, ele segurou a cabeça. Ele sabia que as perguntas viriam. Principalmente de Azuma. O quê? Por quê? Azuma e Gai gaguejaram, não esperando tal explosão. Ele deixou o Zu ser destruído. Ele deixou minha família morrer antes mesmo de eu conhecê-los.
Ele conscientemente me manteve longe de meus padrinhos. Ele me deixou morar no orfanato quando eu tinha 2 casas perfeitamente boas para morar dentro da aldeia. Ele manteve minha herança de mim. Ele matou a família de Sasuke. Ele não fez nada para preparar adequadamente Konoha para Orochimaru, mesmo depois de ter sido informado da invasão iminente. E ele me irritou mentindo para mim, durante anos. Durante a guerra, o chamado professor e sucessor do deus dos shinobi quase não fez nada de útil. Diga-me por quê. Naruto estava lutando para se controlar e podia sentir o chakra de Kyoubi subindo. O acampamento estava silencioso enquanto eles digeriam o que tinham ouvido. Se o que você está dizendo é verdade, então isso significa que meu pai quebrou um dos tratados mais antigos e importantes de Konoha, que remonta à criação da vila. Azuma quase gritou em estado de choque. Kakashi desviou o olhar. É verdade, Azuma. Fomos ao zoo e revisamos o dia em que o ataque aconteceu. Um pedido de ajuda foi enviado 5 minutos após o início. As forças de Uzushi Okaguri esperaram 4 dias por reforços antes de finalmente caírem. Ele sussurrou fazendo Azuma se sentir mal. Ele não tinha ideia de que seu pai pudesse fazer algo tão insensível e cruel. Shikamaru, o clã mais proeminente em Uzushi Okaguri e o clã fundador da vila foram os Uzumaki. Assim como o Daimyo era um Uzumaki. Sasuke respondeu antes que a curiosa Nara pudesse falar. A mãe de Dobe foi uma das únicas sobreviventes e apenas porque ela já havia ido para Konoha a pedido da esposa do Shodai, Mito, Uzumaki Senjuaria ficou em silêncio mais uma vez. Depois de alguns minutos, Shikamaru olhou em volta e acenou com a cabeça para si mesmo. O que estamos esperando então? Temos uma aldeia para proteger e um traidor para lidar. Para surpresa de Naruto e Sasuke, todos na clareira assentiram. Então Neji pensou em algo. Naruto, você e Sasuke disseram que alguns dos ninjas mais fortes que já existiram foram ressuscitados. Naruto o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Receio que sim, Neji, seu pai era um deles. Assim como Azuma, pois ele morreu antes da declaração. Os olhos do time 10 se arregalaram e Neji sentiu a raiva crescendo dentro dele. Como ousam vandalizar o túmulo de seu pai e perturbar seu descanso? Eu concordo com Shikamaru, vamos trabalhar. Ele afirmou com raiva mal disfarçada em seus olhos. Naruto assentiu e olhou para Kakashi. Disseram a você o que está por vir e você sabe para o que nos preparar. Sasuke e eu nos entendemos melhor e podemos ajudar se você precisar, mas você é o sensei aqui. Naruto sorriu com a expressão assustada do Jonin. Quantos de vocês estão treinando com focas? Depois de um segundo ele olhou para Gai e Azuma. Realmente? Os dois apenas estremeceram e assentiram. Eles ainda não tinham selado seus times porque, pelo que sabiam, não precisavam treiná-los tanto. Aparentemente eles estavam errados. Aplicaremos os selos e depois facilitaremos o regime de treinamento que usaremos de agora em diante. Apenas um aviso justo, se você morrer durante um exercício, ainda será obrigado a terminar o que está fazendo. Entendeu? O Genin engoliu em seco e assentiu.